Fala galera do Super Turma, tudo bem? Agora hoje a nossa aula vai ser são vários assuntos. Vou começar com corrente elétrica, beleza? E aí a gente tem então de cara o que é essa corrente elétrica. Então, corrente elétrica pra gente, movimento ordenado de elétrons dentro de um portador de carga, ou melhor, deixa eu mudar, dentro de um condutor elétrico. Ele vai conduzir, esse material vai conduzir esses elétrons que se movem de forma ordenada, só que ele tem que conduzir através de uma seção transversal de área, ou seja, tu corta um pedaço, olha para o teu fio de frente, tu vai ver uma circunferênciazinha, então ali, por aquele intervalo, por aquela área, é que a gente tem que passar esses portadores de carga dentro de um intervalo de tempo, tá? Então, isso pra gente é corrente elétrica, é assim que a gente vai trabalhar. Beleza, então tá aqui o nosso fio, o meu condutor, onde os elétrons se movem todos de forma ordenada, todo mundo se movendo bonitinho. Beleza? Fora isso, a gente tem duas diferenças entre corrente elétrica. Eu tenho corrente elétrica contínua e eu tenho corrente elétrica alternada. Qual é a diferença dos dois? Corrente elétrica contínua, o fluxo tem sempre a mesma direção, então ele tem uma forma linear de movimento. Corrente alternada, esse fluxo de elétrons através dessa área transversal, ele não tem ordem, ele funciona num vai e vem. E esse vai e vem, graficamente para a gente, ele é descrito de forma senoidal. E aí a gente acaba obtendo como resultado esse gráficozinho aqui. Linha contínua, e a minha corrente elétrica através o fluxo dela se dá, né, nesta ordem, de forma ordenada, bonitinha. Corrente alternada, ela tem uma oscilação, ela inverte o sentido várias vezes, então o movimento descreve uma função senoidal para a gente, tá? E aí a gente tem os sentidos da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos possíveis. A gente tem um sentido que a gente chama de real. Qual é o meu sentido real? Bom, dentro de um circuito elétrico eu tenho uma diferença de potencial, que é onde eu tenho dois polos, um positivo e um negativo, onde a gente tem um acúmulo de energia, digamos assim. Então, onde eu tenho o polo negativo, eu teria menor energia acumulada, onde eu tenho o polo positivo, eu teria maior energia acumulada. E esses elétrons, por sua vez, o que eles querem? Eles querem maior energia, então eles sairiam do polo negativo e buscariam o polo positivo. Esse é o sentido real. Porém, no passado, não sabia-se nem da existência do elétron, que dirá do movimento que ele fazia. Acreditava-se que os prótons se deslocassem. Como se acreditava no deslocamento dos prótons, surgiu para a gente esse sentido convencional, que infelizmente é o que a gente usa até hoje. Tá? Perdão, aqui primeiro tem o sentidozinho do movimento real, e aí surge para a gente então o sentido convencional. Tá? Então, o convencional é como se as cargas positivas, ou seja, os nossos prótons, se movessem. Então, se eles se movessem, eles teriam que se mover do polo positivo para o polo negativo, que seria o local onde eu tenho mais elétrons acumulados. Então, ele sai. Lembra que cargas opostas se atraem. Então, o positivo ele iria buscar o negativo. Esse é o sentido que a gente trabalha hoje ainda, infelizmente. Então, tá aqui pra gente o sentido convencional. Mas, na realidade, os elétrons se movem do polo negativo para o polo positivo. Ótimo. Aí a gente tem intensidade de corrente elétrica. O que é intensidade de corrente elétrica? É o valor assumido pela corrente elétrica. Ótimo. Corrente elétrica é um vetor, tá? E aí a gente tem que essa quantidade de corrente elétrica que passa através daquela área do condutor, ela vai ser dada para a gente por uma equaçãozinha. E aí aqui a gente tem os elétrons passando através da seção de fluxo. Então tá aqui, ó, os meus elétrons se deslocando através da seção transversal, tá? De área. Isso dentro de um intervalo de tempo. Isso para a gente é corrente elétrica. E aí, matematicamente, a gente tem aqui que a corrente elétrica, que para a gente é representado por I, é igual a ΔQ divididos por ΔT. Tem a variação da quantidade de carga elétrica, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Medida, corrente em ampere,
Quantidade de carga elétrica em coulomb e o nosso tempo em segundo. Lembra que nós trabalhamos com quantidade de carga elétrica quando a gente falou de quantização da carga. E aí nós temos que essa quantização é Q igual a N vezes E. Lembra que o nosso Q é a quantidade de carga elétrica, que esse número de elétrons que ele determinou para a gente aí é número de portadores de carga, então é número de prótons menos número de elétrons se ele fornecer para a gente os dois. Mas como a gente está falando de corrente elétrica, vai aparecer para vocês o número de elétrons. E E é a carga elementar que vale para a gente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é sempre uma constante, tá? Então isso aí para a gente é corrente elétrica. Beleza. Essa corrente elétrica produz para a gente alguns efeitos. Dentro desses efeitos, nós temos o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É quando eu pego a minha energia elétrica e eu transformo essa energia elétrica em energia térmica. Onde que eu tenho isso acontecendo? Chuveiro. Então, no chuveiro elétrico, eu tenho aqui. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho um resistor lá dentro do chuveiro que é responsável por fazer isso para a gente. Fora o efeito Joule, a gente também tem o efeito luminoso. Tudo isso é consequência de corrente elétrica, tá? O efeito luminoso pode ser, por exemplo, numa lâmpada fluorescente. O que acontece? Eu chego com a energia elétrica naquele feixe, naquela quantidade de gás que eu tenho ali dentro, esse gás está ionizado, e essa ionização, quando ela se desassociar, lembra que eu tenho, se é ionizado, eu tenho cátions e ânions ali dentro, então são cargas positivas e cargas negativas, e aí o movimento delas consegue, para mim, então, emitir essa luminosidade que a gente tem, tá? Isso é efeito luminoso. Fora efeito luminoso, a gente tem efeito químico. Efeito químico, onde eu posso ter isso? Bateria, por exemplo. Então, eu chego com uma carga elétrica, essa carga elétrica consegue desassociar também esses ânions e esses prótons. Só que agora eu tenho como resultado uma energia mesmo de fato, que pode ser energia luminosa, que foi o que a gente viu antes, ou energia mecânica, ou algum outro tipo de energia. Isso é muito comum para a gente em cromação, em niquelação. Então, se eu quero cromar alguma coisa, eu vou trabalhar com efeito químico. Pego uma corrente elétrica, jogo num condutor, e aí esse condutor começa dentro de uma solução, né? E essa solução é capaz de cromar aquele corpo. Outro efeito que a gente tem é efeito magnético. O que é o efeito magnético? É quando a minha corrente elétrica se torna capaz de gerar um campo magnético. Isso é comum em todos os nossos aparelhos eletrônicos. Se eu tenho uma corrente elétrica circulando por ali com certeza vai gerar para a gente um campo magnético ao redor daquele corpo. No entanto, que se a gente quiser tentar ver se isso é verdade, pega uma bússolazinha e coloca perto desse aparelho para você ver como é que ela desorienta. Então, isso aí para a gente é efeito magnético. Tá aí o nosso exemplo. E o último efeito, porém o mais comum quando a gente fala de corrente elétrica, é efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico para a gente? É o nosso choque. E aí esse efeito fisiológico para a corrente vai depender da amperagem dessa corrente. Se essa corrente elétrica ela é levinha, de até 0,003, ou seja, 3 mA, a gente vai ter contração muscular, que é o choque comum de tomada que a gente tem. E aí a gente vai aumentando essa amperagem, né? Quanto mais eu aumento essa amperagem, vão mudando as minhas condições. Por exemplo, se eu tomo um choque em uma tomada de 220 volts, que consequentemente produz para a gente uma amperagem maior para essa corrente, eu já começo a ter fibrilação cardíaca. Meu coração já começa a bater de forma acelerada ou mais lenta. Se eu tomo um choque, por exemplo, numa fiação de alta tensão, que é uma diferença de potencial de 13.000 volts, os fios superiores, eu já falei isso com vocês, a gente acaba tendo queimadura, e essa queimadura, com certeza, na grande maioria das vezes, leva a óbito. Então, tem que ficar atento a essas informações. Esse é o nosso efeito fisiológico. Beleza? Ótimo. Tá aqui um exemplozinho pra gente, exemplo do Halliday, e aí ele diz pra gente assim: durante os 4 minutos em que uma corrente de 5 ampere atravessa um fio, quantos coulombs e quantos elétrons passam por essa seção transversal?
Primeira coisa que a gente precisa fazer, transformar esse tempo que está aí de minuto para segundo. Quantos coulombs? Ele quer saber da carga. Ele já deu para a gente o I, que é 5, deu para a gente o ΔT, que é 4. No caso, a gente vai passar para segundos, então tá aí. 4 vezes 60, né, 240. Então, I igual a ΔQ sobre ΔT. Então, 5 igual a ΔQ divididos por 240. Pega esse 240, joga ele para o outro lado multiplicando. 5 vezes 240 igual a 1.200. Achou a quantidade de carga que ele pediu para a gente. Falta os números de elétrons. Então, ΔQ igual a N vezes E. ΔQ, a gente acabou de achar que é 1.200. N é o que a gente quer descobrir. E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1.200 divididos para 1,6 vezes 10 a menos 19 igual a 7,5 vezes 10 a 21 elétrons. Então, bem light, bem tranquilo para a gente chegar à solução. Beleza. Fora isso, a gente tem circuito elétrico. O que eu preciso para ter um circuito elétrico? Preciso de uma diferença de potencial, preciso de um condutor e preciso de um resistor. Isso aqui é um circuito elétrico para a gente. Só que aqui eu coloquei uma chave, tem uma chave aqui no meio. O que é essa chave? É o que permite a gente a passagem ou não de corrente elétrica, é o interruptor da tomada. Quando essa chave está aberta, ela impede a passagem, quando ela está fechada, ela é como se ela tivesse juntado esses dois polos desse fio, então ela permite para a gente a passagem dessa corrente elétrica. Beleza. Fora circuito, eu também falei com vocês, trouxe para vocês resistência. O que é resistência? Resistência é uma característica de dificuldade oferecida pela passagem da corrente elétrica. Quem oferece essa dificuldade? O resistor. Então, para a gente está aqui. Curiosidade: meu material isolante tem maior resistência elétrica. Se ela tem maior, os elétrons não querem passar por ali. Material condutor tem pouca resistência elétrica. Porque se eu quero trocar elétron de um lado para o outro, eu não posso dificultar a passagem dele, eu tenho que facilitar. Coloquei aqui, vale lembrar que para altas DDPs, os isolantes são ionizados e tornam-se condutores. O que eu estou falando com essa brincadeira? Quando eu pego, por exemplo, uma placa de alumínio, e aí eu jogo esse alumínio em uma alta diferença de potencial, eu ionizo aquele alumínio. Então, eu torno aquele cara ainda mais condutor do que ele já é, tá? É isso que a gente precisa dizer. Unidade de medida de resistência, volt dividido por ampere ou ohm, que é o mais comum da gente encontrar, tá? E aí, resistores, de fato. Então, o resistor é um aparelhinho, é um componente eletrônico. Qual é a função desse componente eletrônico? Pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Então, a função dele é só liberar calor, tá? Então, efeito Joule. E a gente vai representar ele por a representação dele é por esse símbolo, ou então vai ser um símbolo quadradinho, onde está esse serrilhado, também pode ser representado. E um resistor, ele é representado por umas listinhas. Se você pegar um resistor na tua mão, você vai ver que ele tem várias listinhas indicando a amperagem, o quanto ele suporta de voltagem, que é um negócio mais ou menos assim, tá? Então, aqui a gente tem o nosso códigozinho de cores, o que significa cada listinha dessa aqui, cada faixa, quanto vale cada cor para gente. Isso aqui é o valor da resistência que ele oferece, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esse código de cores que está sendo fornecido. Beleza. Fora isso, a gente chega então a leis de Ohm. Eu falei com vocês que nós teríamos duas leis. Primeira lei, qual era a relação dessa primeira lei para a gente? Bom, a primeira lei ele fala para a gente que a resistência ela é uma dependência direta só da corrente elétrica e da diferença de potencial. Então, toda vez que Ohm dividia diferença de potencial por corrente, ele achava o mesmo valor para resistência. E aí ele escreve a primeira lei, que é U igual a R vezes I. Onde U é a nossa diferença de potencial, aqui ficou V, é U. Então, DDP, diferença de potencial ou tensão, é a mesma coisa, vai ser medido para a gente em volts. R é a nossa resistência, que vai ser medido para a gente em ohm. E I é a nossa corrente, que vai ser medido para a gente em ampere.
Essa é a nossa primeira lei. Então, aqui, graficamente, a gente tem a representação. Tá aqui. Como o valor da diferença de potencial pela corrente é sempre um valor constante, então o meu resistor ômico ele tem que me fornecer um gráfico linear. Então tá aqui, um gráfico crescente, sempre partindo da origem, tá? Um gráfico de um resistor ômico ele tem sempre essa característica. Agora, se ele é não ômico, a cara dele é essa aqui. Eu tenho um arco hiperbólico que me permite dizer que toda vez que eu divido diferença de potencial por corrente, eu acho um valor distinto para resistência. Ela muda ao longo do trajeto, tá? Então, tá aí a relação entre eles, como a relação é linear. Então, o comportamento do gráfico para a gente também é este. Segunda lei de Ohm. Beleza. O que ele diz para a gente na segunda lei? Na segunda lei, ele vai falar para a gente que essa resistência apresentada ela não depende só da diferença de potencial e da corrente como ele havia pensado. Ela depende da temperatura do corpo, ela depende do material em que é feito esse corpo, ela depende do comprimento desse corpo e ela depende da área desse corpo. Ou seja, para o meu condutor, a minha resistência muda de acordo com essas especificações que eu falei com vocês. E aí, ele relaciona, tá aqui, o comprimento do corpo, ele vai chamar de L, a área de seção transversal ele chama de A, e aí ele equaciona isso como sendo R igual a ρ vezes L sobre A. R é a nossa resistência, ρ é a resistividade elétrica, ela depende de cada material trabalhado, então se é cobre é um, se é ouro é outra, se é bronze é outra e assim sucessivamente. L é o nosso comprimento e A é a nossa área. No Sistema Internacional de Medida, essas medidinhas que estão do lado aí oferecidas para vocês, tá? Então tem que ficar atento a isso. Essa resistividade é ela que diz pra gente o tipo de material trabalhado, é ela que depende da temperatura. Então, se um corpo ele é muito aquecido, automaticamente ele se dilata e essa resistência acaba diminuindo, tá? Então, tem que ficar atento também a isso aí. O que é importante dessa equação para a gente conseguir entender? Bom, essa equação diz pra gente que a nossa resistência ela é diretamente proporcional, ao comprimento. Então, quanto maior o meu comprimento, mais resistência ele me oferece. E ela é inversamente proporcional à minha área. Ou seja, quanto menor a minha área, se eu pego um fio muito pequenininho, muito estreito, maior resistência aquele fio oferece. Por isso que geralmente fio de chuveiro tem que ser um fio mais grosso. Por quê? Muita resistência, tenho muito elétron passando ali, minha corrente é muito alta. Se eu coloco um fiozinho muito fino, eu aqueço. E aí eu aqueço, eu posso gerar um curto-circuito, um superaquecimento e você ter um incêndio naquele local, tá? Então, isso é estabelecido também pela segunda lei de Ohm. Ótimo. Potência elétrica. O que é potência elétrica pra gente? Potência está ligado à capacidade de realizar trabalho. Quem realiza trabalho dessa vez? Carga elétrica. Ela não se desloca de um ponto até outro? E aí realizar trabalho para a gente não é exatamente deslocar um corpo de um ponto até outro? É isso que ela está fazendo para a gente. A carga elétrica está se deslocando de um ponto menor diferença de potencial até um ponto de maior diferença de potencial. Então ela está gerando um deslocamento, então ela está realizando o trabalho. Beleza, como a gente pode calcular essas potências para a gente agora? Bom, tem 3 formas de calcular a potência. Potência pode ser P igual a U vezes I, então potência igual a diferença de potencial vezes corrente. Mas potência também pode ser resistência vezes corrente ao quadrado, ou diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Esta equação de potência, P igual a U vezes I, é a equação que interessa a gente. Por quê? Porque as outras saem da combinação dela com a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, ela associada com a primeira lei de Ohm, a gente consegue chegar às outras equações que nos interessam. Isso aqui
é potência dissipada. Por que é potência dissipada? Porque tem resistor. Não é ele que libera para a gente energia térmica? Eu consigo controlar a energia térmica? Não, ela vai passar para o ponto onde tem menor temperatura. Então, isso eu estou dissipando energia. Aí a gente tem o significado de cada letrinha, tá? P, potência, que pode ser medida em joule por segundo, que é a mesma coisa que o watt, que é a unidade que a gente mais usa. Diferença de potencial em volts, corrente elétrica em ampere. Fora isso, a gente tem energia elétrica. Energia elétrica para a gente nada mais é do que uma forma de potência, é quando a gente realiza esse trabalho sobre esse intervalo de tempo. Só que como meu objetivo é calcular a energia, então a minha equação vai ficar E igual a P vezes ΔT. O que eu tenho que tomar cuidado agora? Bom, quando eu trabalho com potência exclusivamente, a minha potência é medida em watt, o meu tempo é medido em segundo. E a minha energia é medida em joule. Beleza. Só que agora eu quero trabalhar com energia elétrica. Eu tenho certeza que vocês nunca pegaram a conta de luz de vocês, olharam lá, estava lá, joule vezes segundo. Não, estava escrito em quilowatt-hora. Como é que a gente faz isso? Preciso que a minha potência esteja em kilowatt, preciso que o meu tempo esteja em hora. Então, eu tenho que ficar atento a essas unidades de medida para transformação. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos ver como é que isso funciona nessa aplicação. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma tabelinha de consumo da Procel, que isso vem em todo aparelho e a gente às vezes não sabe identificar. Então, o que significa cada identificaçãozinha dessa aqui pra gente? E quando a gente for comprar, de fato, um aparelho, que me interessa é olhar isso aqui, ó. A minha taxinha de consumo de energia por mês. Então, por isso que a classificação A é o cara que me indica a melhor relação entre consumo e custo. Tá? Quanto menos energia consumida, automaticamente menor o preço da minha conta de luz, menor a tarifa que eu vou pagar, tá bom? Então tem que ficar atento a essa tabelinha também de consumo e ao símbolozinho do Inmetro lá embaixo, que é aquele símbolo do Inmetro que vai garantir vocês as especificações legais. Beleza. Exemplos. Primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, eu coloquei que os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 mA, ou seja, eu tenho diferença de potencial de 6 volts e corrente de 20 mA. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é, olha só, eu tenho diferença de potencial e tenho corrente elétrica, está me pedindo resistência, primeira lei de Ohm. Então, U igual a R vezes I. Beleza, tá aqui. U igual a R vezes I. O nosso U é 6, o nosso R é o que a gente quer descobrir e o nosso I era 20 mA. 20 mA, aquele Mzinho na frente do A, significa que ele é 10 a menos 3. Então, tá aqui, 20 vezes 10 a menos 3. Pega esse 20 vezes 10 a menos 3, não está multiplicando o R? Vai para o outro lado dividindo. Então, 6 divididos para 20 vezes 10 a menos 3, a gente tem um R que é de 300 ohm. Então, a gente já sabe o quanto vale essa resistência. Beleza. Para a gente, a resposta seria a letra D. Por que a resposta para a gente é letra D? Porque lembra que eu falei com vocês que a temperatura influencia no valor da resistência, lá na segunda lei de Ohm? Se eu tenho um aumento na temperatura com uma resistência variável, o que acontece? A minha resistência também vai ter que aumentar, porque eu vou ter um aumento no comprimento e em todas as variáveis daquele fio. Beleza. Se eu tenho uma lâmpada acesa, eu tenho maior temperatura. Então, a resistividade, que é aquele Rho, é diretamente proporcional à resistência. Maior resistividade, maior resistência. Se essa lâmpada está apagada, lembra que ela é incandescente, aquela lâmpada amarela, aquela que tem um resistorzinho dentro. Se ela está apagada, ela não está quente. Se ela não está quente, a resistividade dela é baixinha, automaticamente a resistência também é baixinha. Então, por isso que a nossa resposta é letra D, tá? Segundo exemplo. Um condutor cilíndrico de comprimento L tem resistência elétrica R. Sendo estirada até um comprimento de 2L, mantendo o mesmo volume, a resistência elétrica será igual a... Então, agora eu mantenho o volume, porém eu mudo o comprimento. Lembra que o volume é área vezes o comprimento? Então, a gente tem uma alteraçãozinha aí também
no valor dessa área. Então, agora a gente vai ter que, se eu estou trabalhando com comprimento e resistência, segunda lei de Ohm. Então, tá aqui, ó. Eu tenho que o material tem uma resistividade igual, porque são iguais, o material é o mesmo. Um eu mantenho com o tamanho L e o outro eu mantenho com o tamanho 2L. Então, as áreas entre eles vão mudar. Tá aqui. Para o primeiro volume, eu tenho área vezes comprimento. Para o segundo volume, eu tenho uma nova área vezes um novo comprimento. E aí, esses dois, como o volume é constante, se tornam uma igualdade. Então, tá aí pra gente. Área vezes comprimento igual a nova área vezes o novo comprimento, que é de 2L. Isso fornece pra gente uma nova área, que é igual a metade da área anterior. Beleza. Feito isso, eu posso calcular, então, a resistência para cada um deles. Antes, a gente tinha resistência igual a ρ vezes L dividido pela área. A nova medida fornece para a gente ρ vezes L dividido pela área. Só que a nova área é a metade da área anterior. E aí a gente tem como resposta a nova resistência igual a 4ρ vezes L dividido pela área. Eu não quero achar relação entre eles? Estabelece a razão. Ó. R divididos por R1 é igual ao R, ρ vezes L divididos por S, divididos por 4ρ vezes L também divididos por S. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí a gente vai achar como resposta R1 igual a 4R, que é a resposta que ele está pedindo para a gente, letra A do exemplo de vocês, tá? Terceiro exemplo, ele vai falar para a gente de especificações elétricas, potência. Observe a tabela seguinte. Ela traz as especificações técnicas constantes no manual de instrumentos fornecidos pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, se você olhar, ele te dá duas opções para a torneira, uma de 127 volts e uma de 220 volts. E te dá as medidas, te dá a corrente, tudo em função dessa torneira, tá? Aí ele continua. Considerando que o modelo de maior potência de versão 220 volts da torneira foi inadvertidamente conectada a uma rede de tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, ele trocou a diferença de potencial. Ela era para funcionar em 220, ele ligou numa tomada de 110. De cara, ou ela vai funcionar muito devagarzinho ou ela não vai funcionar, tá? Bom que pelo menos não queima o aparelho. Se fosse o contrário, o aparelho era queimado. Mas tudo bem, vamos ver como é que se aplica. Então, tá aqui. Lá na nossa tabelinha, quando ele tinha uma diferença de potencial de 220 volts, a potência dele era de 5.500. Então, a gente tem a potência e a diferença de potencial. Para que eu preciso disso? Para descobrir a nossa resistência. Então, tá aí. P igual ao quadrado divididos por R. Nosso P, 5.500. Nosso U, 220. Então, tá aí. 5.500 igual a 220 ao quadrado sobre R, onde R é igual a 48.400 divididos por 5.500, a gente tem R igual a 8,8 ohm. Beleza, por que eu preciso achar o R? Porque a resistência é a mesma, e se eu não troquei a resistência é a mesma, independente de ter ligado ela em 220 ou em 127. Então, agora que eu achei a resistência, eu consigo achar a nova potência. Então, tá aí. Só que agora, para uma diferença de potencial de 127 volts, a mesma equação, P igual ao quadrado sobre R, só que o nosso P agora é o que a gente quer descobrir. O nosso U é 127, então 127 ao quadrado, e a nossa resistência a gente achou que é 8,8. U ao quadrado, que é 127 ao quadrado, deu para a gente 16.129, divididos para 8,8, e a gente tem como potência 1.830 watts, letra A da questão da gente, tá? Esse é o terceiro exemplo. Quarto exemplo para a gente, energia elétrica. O dono de uma residência resolve fazer a estimativa de quanto o seu aparelho de ar-condicionado está consumindo durante um mês. De posse do material de instruções, do aparelho, descobre que a potência do aparelho é de 1.500 watts. O proprietário da residência costuma usar o aparelho todos os dias, iniciando às 10 e indo até às 4 do outro dia. Se o quilowatt-hora custa 30 centavos,
Qual o valor encontrado para o custo mensal de energia elétrica consumida pelo aparelho? Beleza, falou em mensal pra gente? 30 dias. Não interessa se o mês tem 31 ou se é fevereiro esse ano que tem 29. Nosso mês, 30 dias para a gente poder trabalhar, tá? Então, primeiro passo, primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir qual é o tempo que ele está gastando para fazer isso. Beleza, eu tenho potência de 1.500. Se o ar-condicionado fica ligado das 10 da noite às 4 da manhã, eu tenho 6 horas de diferença de tempo, eu tenho um intervalo de 6 horas e eu tenho 1 kW que custa 30 centavos. Feito isso, calculo energia. Energia não é igual a potência vezes o tempo? Então tá aqui. Potência 1.500, hora 6, só que não é para 30 dias, então eu tenho que multiplicar isso por 30, porque o meu tempo é 6 vezes 30. Então tá aí. Então eu tenho uma energia que é de 270.000 watts vezes hora, só que não é por aí, ele me deu o preço do kilowatt, ele não me deu o preço do watt. Eu sei que 1 kilowatt é igual a 1.000 watts, então eu tenho que transformar. Então, tá aqui, basta eu dividir esse valor por 1.000 e aí eu tenho 270 kWh de energia. Achei o quanto eu tenho de energia? Então, agora eu posso calcular o custo. Quanto custa para esse cara, para esse proprietário, ao longo do mês, esse ar-condicionado? Se 1 kW custa 30 centavos, 270 kW vai custar X. Regra de 3 simples. Então, 1 vezes X, 270 vezes 0,3. E aí a gente tem o consumo de R$ 81,00 durante o mês para esse ar-condicionado, se a tarifa dele fosse 30 centavos. No nosso caso hoje, a nossa tarifa está em 55, 60 centavos mais ou menos, tá? Então esse é o quarto exemplo que eu coloquei para vocês. E aí a gente termina a aula por aí. Tchauzinho. Não esqueçam a lista de exercício, resolver tudo e vambora, vamos para dentro que as provas estão chegando aí.